espírito de renovação em todos nós. Nós precisamos, queremos, desejamos, Senhor Jesus. Estamos rezando aqui no rincão do meu Senhor, pedindo, Senhor Jesus, derrama a tua graça sobre nós, derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Mão no alto, canta. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Sua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Orando no Espírito, coloca a mão no seu peito. E o Senhor Jesus traga a você toda a sensação, sim, a certeza também do seu amor, da sua presença. Foi por você, foi por mim. E por isso Deus tem hoje o poder e a graça de nos levantar. Senhor Jesus, nós te pedimos que essa graça hoje, que essa espiritualidade, essa mística da Sexta-feira Santa, de entrega, de amor, possa alcançar o coração mais frio, mais distante, aquele coração que se sente menos amado, aquele coração que se sentiu solitário, que está mergulhado na tristeza. Senhor Jesus, nós te pedimos hoje, pela graça do teu Espírito, a ação dele no meio de nós, vem tocar na nossa alma. Segura, Senhor, em nossas mãos, levanta-nos, renova-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo. Nós estamos aqui no Rincão rezando nesta manhã. Bem-vindo você pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos pedindo ao Senhor que o Espírito Santo nos conduza na oração, no silêncio, na penitência, nesse dia de entrega ao coração de Jesus, um dia de desagravo ao Senhor. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, derrama a tua graça, a tua força, envolve-nos, Espírito Santo, vem sobre nós. Ergue os seus braços mais uma vez e canta. Sua mão desceu sobre nós e nos retirou de toda a solidão. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Estenda sua mão ao Padre Donizete. Padre, eu sinto de falar isso para o Senhor hoje. O Senhor deu ao Senhor uma voz e mãos de profeta, porque o Senhor é filho de Jonas Abib.
Reze por ele no Espírito. Entregue ao Senhor. Que o Senhor derrame seu Espírito sobre ele. Que ele possa hoje sentir essa força, a força da nossa oração sobre a vida dele, sobre o sacerdócio, sobre a missão que ele tem aqui dentro da Canção Nova. Nós te pedimos, Senhor, que a tua mão esteja sobre ele, que teu Espírito o renove, que teu Espírito Santo o capacite e use dele nesta manhã com toda a eficácia do carisma Canção Nova. Ora lá, balara, lara, lá, quiriria la marie, quiriri canta malama, lara, lara, larie, quiriri canta malaria, la balaria, la balaria, la balarie. Pedindo a Nossa Senhora que guarde o sacerdócio do Padre Donizete, que guarde essa pregação, que interceda por nós, que esteja aqui como ela está, ó, no cantinho, rezando por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos nos sentando. Sua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. Que bom acolher você que está aqui no Rincão, você que está em casa, nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, nesse dia tão importante para todos nós. É o dia da nossa redenção. Repita com o Padre: hoje é o dia da minha redenção. Eu posso entregar as minhas angústias ao Senhor Jesus. Esta é a proposta para a nossa meditação. No final desta manhã, o desafio de entregar as nossas angústias ao Senhor. Jesus, que viveu a sua paixão também na alma, porque hoje nós vamos contemplar também o sofrimento físico de Jesus, o seu sangue derramado. Ele foi pregado na cruz, a lança que abriu o seu lado, a morte física de Jesus. Tudo isso nós contemplamos, mas não nos esqueçamos que Jesus padeceu também na sua alma o mistério da paixão. A alma de Jesus também, ela foi quase que estrangulada. A alma de Jesus padeceu por mim e por você. Por isso, Ele pode acolher as minhas angústias e as tuas angústias. Por maiores que elas sejam, Jesus foi muito mais além e compreende as tuas angústias. Então, nesta hora, Ele não vai explicar as tuas angústias para você. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai tomar sobre Ele as tuas angústias. Porque existem angústias da nossa vida que nós não vamos encontrar respostas. Nós não vamos encontrar explicações. E eu não estou aqui, e nem Jesus está aqui, para explicá-las para você. Mas eu estou aqui sendo porta-voz do que Jesus irá fazer por você.
que não é explicar as angústias, mas é tomar sobre Ele. Ele vai tirá-las do teu coração, Ele vai arrancá-las da sua alma e vai tomar sobre Ele. Fecha seus olhos agora, toma consciência disso que o Padre está dizendo. Jesus vai tomar sobre si as minhas angústias. Jesus vai carregá-las até o Calvário, até a cruz, para que eu seja livre, liberto de todas estas angústias. Isso é verdade de fé para nós. Por isso você vai entregar as tuas angústias nas mãos de quem conhece profundamente as tuas angústias. É o mistério daquele amor de Jesus, da sua divindade, que vem ao encontro da nossa humanidade frágil. É um grande mistério. Marcos capítulo 14, acompanhe, a partir do versículo 32. Chegaram a um lugar chamado Getsêmani. Jesus disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Ele disse-lhes: minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Então foi um pouco mais adiante, caiu por terra e orava para que, se possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Abá, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Quando voltou, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não foste capaz de vigiar uma só hora? Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se outra vez e orou, repetindo as mesmas palavras. Ao voltar novamente, encontrou-os dormindo, pois os seus olhos estavam pesados e eles não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, disse-lhes: agora dormis e descansais? Basta, chegou a hora. Vede, o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me entregar aproxima-se. Palavra da salvação. Tem ou não tem alguém que compreende as tuas angústias? Existe ou não existe o nosso Redentor, que é capaz de se compadecer das nossas angústias? Este trecho que eu li para vocês é uma resposta para todos os momentos em que eu e você enfrentarmos alguma situação de angústia, de dor, de pavor, de tristeza, nós nos reconhecermos consolados, assistidos por Jesus, acompanhados, não de longe, mas de muito perto por nosso Senhor, que sente a nossa dor, porque assumiu a nossa carne mortal, porque assumiu completamente a nossa miséria. O mesmo texto, a mesma passagem bíblica no Evangelho de Mateus, diz que Jesus começou a sentir angústia e tristeza. São os termos que são usados em Mateus. Marcos falou de pavor e angústia. Se nós vamos em Lucas, o texto diz que Jesus
ele sentiu angústia, agonia, a ponto de suar sangue. O evangelista João diz que a alma de Jesus ficou perturbada. Ou seja, é muito profundo. Jesus foi no mais profundo das nossas angústias, para que eu e você nunca nos sentíssemos abandonados, sozinhos e desesperados. E mais ainda, para que no momento de angústia, nós não abandonássemos o caminho do Senhor. Mais ainda, para que no momento de angústia, você não pense em tirar a sua vida. Você não pense em acabar com o seu casamento. Você não pense em acabar com a sua vida, porque o Redentor está vivo e Ele abraçou as nossas angústias. Qual é o nome do lugar onde eles estavam? Fala bem forte. Getsemane. Você sabe o que significa Getsemane? Significa lagar de azeite ou prensa para se extrair o óleo. Getsemane é uma palavra que deriva do hebraico Gat Shemanim, que quer dizer esse lugar onde as azeitonas eram prensadas, onde as azeitonas eram esmagadas para se extrair o óleo puro, usado para tantas coisas. Então, eu e você, nós vamos entender que quando nós atravessarmos alguma situação de angústia, de dor e de sofrimento, vamos deixar Deus extrair o melhor de nós. Vamos deixar Deus extrair de dentro de nós um amor puro por Ele. Um amor disposto a pagar o preço e não um amor mesquinho, que no momento da prova abandona o Senhor. Não um amor interesseiro que está perto do Senhor só quando nos convém. Não um amor utilitarista, que pega Deus para utilizá-lo para aquilo que são as nossas necessidades pessoais, para atender aos nossos projetos pessoais. Mas quando Ele minimamente contradiz o que nós pensamos, nós vamos embora. Não, meus irmãos, esse dia de hoje, ele serve para nos purificar do nosso amor a Jesus, que não chegou ainda a um amor puro e genuíno. Por isso, eu e você precisamos passar pelo Getsemane. Nós precisamos passar. Nós temos que ser amassados, apertados, para que extraia de nós o amor puro e genuíno pelo Senhor. Tudo precisa passar por esta prensa. Nossa vida de oração precisa passar por essa prensa. Porque muitos de nós pensam que a oração é só no período da quaresma. 40 dias eu vou fazer as minhas orações mais intensas. E os outros? E os outros mais de 300 dias do ano? A minha oração vai ser assim? Só para alguns momentos episódicos? Cristão não vive de momentos episódicos. O cristão está unido ao seu Senhor. E Jesus orava constantemente, insistentemente, como ele falou aqui, para não entrardes na tentação, a nossa oração precisa passar pela prensa do Getsemane, porque é oração muito interesseira, é oração muito esporádica, é oração muito superficial, é oração muito cômoda. Tem muitos de nós que agora acham que é só rezar em casa. Tá ótimo, eu vou rezar da minha casa. E eu louvo e agradeço a Deus por vocês que estão aqui e que vieram à Canção Nova por causa de nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu agradeço a sua fé, a sua fé. E eu estou vendo até irmãos meus de comunidade que vieram aqui para a pregação hoje. Eu agradeço, porque nós estamos passando por essa prensa de seguir Jesus em toda e qualquer situação. A nossa confiança em Deus precisa passar pela prensa do Getsemane, porque nós estamos desconfiando do amor de Deus, nós estamos duvidando do amor de Deus. Quantos pecados contra a divina providência, de não acreditar mais que Deus cuida de nós, que Deus nos mantém, que Deus nos sustenta. Para nós, Canção Nova, o 100% do mês de março foi um redespertar, que a Canção Nova, ela foi constituída para viver num total abandono nas mãos da divina providência, na divina providência. E você, família Canção Nova, tem que deixar sua confiança em Deus passar pela prensa do Getsemane, porque o demônio está rondando o seu coração e fazendo você desconfiar de Deus, fazendo você desconfiar da paternidade de Deus, que Ele cuida de você, fazendo você chamar Deus de carrasco, e não chamar Deus de Abá, ó Pai. Abá, que é uma linguagem infantil para dizer paizinho, papai. A nossa confiança precisa da prensa, as nossas amizades precisam passar pela prensa do Getsemane. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. As nossas motivações precisam passar pela prensa do Getsemane. O nosso medo precisa passar pela prensa do Getsemane. Por que temer? Por que temer se o Senhor está do nosso lado? Não há o que temer se Ele está conosco. As nossas emoções precisam passar pela prensa do Getsemane. Os nossos sentimentos precisam passar pela prensa do Getsemane. Tudo em nós. Fecha seus olhos. Diga: Senhor, eu quero estar contigo no Getsemane. Eu quero experimentar também essa purificação, porque eu quero que saia do meu coração um amor puro, genuíno, que está contigo em todos os momentos. Que coisa maravilhosa, que graça que Deus está nos concedendo, de purificar o nosso coração como essa prensa do Getsemane. Jesus quis ir para lá, gente. Jesus quis ir para lá. Antes de ser pregado na cruz, antes de sofrer a paixão, no seu corpo, no seu físico, Ele quis que a sua alma também levasse as angústias de toda a humanidade, e Ele quis que a sua alma passasse pela prensa do Getsemane. E eu disse para você que no Getsemane era feito a prensa das azeitonas para se extrair o óleo, e a azeitona, ela passava por 3 prensas. A primeira eram as gotas mais preciosas, é aquele azeite virgem puro, usado para ungir reis e sacerdotes. Era o óleo extraído da primeira prensa. Só que existia também uma segunda prensa. Vamos apertar mais um pouco, né? Já se sentiu assim? Deus apertando mais um pouco? Senhor, mas nossa, já está custando tanto, vai apertar mais ainda? Vai, porque sai um caldinho ainda. A azeitona passava por uma segunda prensa, e nessa segunda prensa extraía-se o óleo, sabe para quê? Para fazer remédios, para curar os enfermos. Era a segunda prensa. Talvez o Senhor, eu falo com muito amor, tá? Eu falo com muito amor e com muito respeito a enfermidade física que você está passando. Se você está vivendo uma enfermidade física agora, coloque a mão sobre o teu coração, porque eu sinto que Jesus quer tirar de você todas as palavras ruins, todo o peso que muitas vezes
você sente por causa da enfermidade física que você está vivendo. Não, não é castigo de Deus. Deus não está te castigando, Deus não está te punindo. É a prensa do Getsemane para extrair do teu coração um amor genuíno, mesmo no meio de uma enfermidade física. O Senhor está extraindo este óleo do amor puro e você proclama agora com os teus lábios: mesmo enfermo eu sou guerreiro, mesmo enfermo eu amo o Senhor, mesmo na enfermidade eu digo: Jesus, a minha vida te pertence. É aprender a viver essa dor, é aprender a viver esta enfermidade na presença de Jesus. Você pode dizer: Senhor, mas está doendo muito. Ele vai espremer mais um pouco, porque a azeitona passava pela terceira prensa, e nessa terceira prensa, esse óleo era usado, sabe para quê? Para cozinhar e para acender o candelabro, servia para iluminar. Pois é, a prensa terceira que nós experimentamos, o que você enfrenta vai ser alimento para as outras pessoas, vai ser testemunho de vida. Jesus está espremendo você, para que você seja um testemunho vivo, não apenas da boca para fora, de testemunhar com palavras, mas testemunhar com a sua vida, testemunhar com a sua oferta, com a sua entrega diária, com os teus sacrifícios, que Ele é o teu Senhor. Getsemane é o lugar da prensa. 1, 2, 3, eu não sei quantas vezes o mistério de Cristo vai bater à tua porta, mas responda com amor, abra teu coração. Fácil? Absolutamente não. Não é. Nós somos de carne e osso, nós não somos anjos. O Senhor nos constituiu com afetos, com sentimentos, com emoções. Gente, não é fácil administrar tudo isso. Nós somos somáticos, né? Soma quer dizer corpo, nós somos tudo, espírito, alma e corpo. A gente adoece, a gente fica mal, a gente se aflige mentalmente, psicologicamente, a gente passa por situações, e nosso Senhor compreende-nos na profundidade desse mistério. Sabe por quê? Porque Ele passou pelas prensas do Getsemane e mostrou quais eram os sentimentos, quais eram as angústias que habitavam o coração dele. Porque eu falei para vocês que os 4 evangelhos, eles narram esse momento da vida de Jesus, e eles vão acrescentando e mesclando os termos para expressar as angústias de Jesus: tristeza, pavor, aflição, sentimento de morte. Jesus passou por tudo isso. Só que o texto bíblico que eu li para vocês, ele apresenta 3 terminologias para falar das angústias de Jesus: bareo, lipeo e ademoneo. São 3 termos que são usados aqui na tradução original, que ilumina bastante a nossa reflexão. O primeiro deles, bareo, que está aqui. Jesus começou a sentir no seu coração, também no seu corpo, diz o texto, por exemplo, de Mateus, diz que Jesus padeceu por uma tristeza profunda ou angústia. Só que esse primeiro termo, barel, significa peso, sobrecarga, cansaço ao ponto
de perder as forças. Quem já se sentiu assim? Deixa eu ver, levante a mão. Ai, que bênção. Sentiu cansaço? Cansaço físico, mental, espiritual? Sentiu uma sobrecarga sobre você diante das situações da sua casa, situações financeiras, situações de saúde? Jesus experimentou na sua carne também sobrecarga. Tem um texto, você não precisa pegar não, que é do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 32. Lucas 9, 32. Diz assim: Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. Esse sono aqui é o termo baréu. Eles estavam sobrecarregados. Eles estavam sentindo cansaço, ao ponto de perder as próprias forças. E quantos de nós também não experimentamos esta realidade? Vejam, São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, afirma isso para nós. Com efeito, meus irmãos, desejamos que tomeis conhecimento da tribulação que nos sobreveio. Foi tão pesada, olha o termo que São Paulo usa, baréu, foi tão pesada e acima das nossas forças, que nós chegamos a desesperar de viver. Gente, a palavra de Deus não esconde de nós. Isso aqui é o apóstolo Paulo, que passou, a tribulação que eles atravessaram foi tão pesada, que ultrapassava as forças humanas, a ponto de chegarmos a desesperar de viver. Fecha seus olhos. Deixa Jesus tomar sobre ele agora os fardos pesados da sua vida. Você que está sentindo sobrecarga de muita coisa, muitas emoções, você já chegou ao ponto de dizer: Senhor, eu não aguento mais, eu não dou conta, Jesus, me ajuda, me socorre, Senhor, me socorre, eu preciso da Tua força, porque sozinho eu não dou conta, eu não sou capaz de suportar, eu estou perdendo as forças, eu estou quase ao ponto de jogar tudo para o alto, Senhor, mas vem em socorro desta minha angústia, provocada pelo cansaço físico, cansaço emocional, cansaço psicológico. Vem, Senhor, agora e carrega sobre ti, Senhor, esse peso que eu não dou conta mais de suportar. Eu preciso, Senhor, da Tua graça. Clame, fale com as suas palavras, clame: Jesus, socorre-me. Jesus, vem em meu auxílio, vem em auxílio desta minha aflição, provocada por esse cansaço físico, que eu não dou conta mais. Eu te peço, Senhor, socorrei-me, ajuda-me, Senhor. Ele vem em auxílio da tua angústia provocada pelo cansaço físico. Você que está aqui, pai de família, está cansado mesmo fisicamente, está sendo doloroso, pesado para você a sua carga de trabalho. Jesus está aqui para te consolar, Jesus está aqui para te abraçar. Mãe de família, está pesado, Jesus sabe, a Virgem Maria sabe. Está pesada essa cruz, esse fardo está muito pesado, você está esgotada fisicamente, mas Jesus está aqui com você. Jovem, filho, filha, está pesado a luta contra esse pecado, você não está aguentando mais o peso da droga, você não está aguentando mais a vergonha de ser escravo da pornografia,
Jesus está aqui, meu filho, Jesus está aqui, minha filha, para tomar você nos braços e arrancar do teu peito essa angústia provocada pelo peso desse pecado, pela sobrecarga das tuas emoções, que vão buscar na droga e na pornografia um alívio, mas que produz cada vez mais tristeza e angústia. Jesus está aqui para socorrer todos nós do nosso cansaço. Essa foi a primeira prensa que passou sobre Jesus e que produziu para nós redenção e salvação. Mas tem uma outra, como eu disse para você, a segunda, lipeo, porque o texto dos evangelhos diz que Jesus começou a sofrer uma tristeza profunda. Outra tradução, aflição. Quem aqui já sentiu tristeza e aflição? Levanta a mão. Jesus também sentiu. Jesus também sentiu tristeza. Sabe quando o rei Herodes fez aquele juramento lá diante dos convidados, dizendo para aquela moça o que ela pedisse ele daria, e aí ela pediu o quê? A cabeça de João Batista. E aí o texto diz que Herodes sentiu uma tristeza, porque ele não podia voltar atrás por causa do juramento que ele tinha feito. Muitos de nós entramos em situações que não dá mais para voltar atrás. Você acabou entrando em situações irreversíveis. Eu tenho que dizer para você, essa tristeza que você está sentindo, Jesus redimiu essa tristeza. Você que passou pela experiência de uma maneira insana, fazer uma escolha na sua vida, e você acabou caindo numa situação que não dava mais para voltar atrás, produziu tristeza. Pois é, esta angústia da tristeza, Jesus carregou sobre ele. Jesus pode anular essa sentença que pesava sobre você. Jesus é capaz de fazer um verdadeiro milagre, para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Confie na palavra de Jesus. Vocês se recordam quando Jesus encontrou com aquele jovem rico? Se lembram daquela passagem? O texto diz claramente que o jovem foi embora muito triste, porque ele possuía muitos bens. A tristeza que foi provocada no coração daquele jovem é porque ele não foi capaz de renunciar aos bens materiais para seguir Jesus. Quantos de nós também passamos por uma tristeza profunda por não conseguir renunciar a alguma coisa por causa do nome de Jesus? E essa mesquinhez no seguimento de Jesus, que não é capaz de abrir mão de algo, produz tristeza em nós. Se nós não estivermos na vontade de Deus, nós vamos experimentar essa tristeza. Então, o que Jesus estiver pedindo para você hoje, faça. Peça a Jesus a coragem de renunciar àquilo que é necessário para você segui-lo de coração aberto, com tudo que você é, com tudo que você tem. Essa tristeza causada pelo medo da renúncia, Jesus a redimiu. Jesus redimiu e carregou sobre ele, para que eu e você não sentíssemos mais. Tem pessoas aqui que Jesus já fez um chamado há algum tempo, e essa pessoa está negando, não, se distraindo com outras coisas, fugindo da presença do Senhor. Não adianta, essa tristeza só vai acabar quando você entregar tudo a nosso Senhor. Se você retiver algo para você, você vai experimentar essa tristeza, e Jesus quer arrancar essa tristeza de dentro do teu coração. Jesus quer tirar essa tristeza de dentro do teu coração.
Jesus anunciou na última ceia, ontem à noite nós vivenciamos: um de vocês vai me trair. O que os discípulos sentiram? Tristeza, tristeza, e começaram a se perguntar: serei eu, Senhor? Gente, a traição atrai tristeza. A traição a Jesus é um imã para a tristeza, porque o nosso coração não foi feito para traição. O nosso coração foi feito para a fidelidade a Deus. Nós fomos feitos para amar a Deus, para adorar a Deus e estar na presença dEle. Por isso que a palavra adultério, ad alterum, quer dizer ir na direção de outro, é uma negação daquilo que é a nossa essência, porque por natureza nós fomos feitos para andar na direção de Deus. O adultério é uma contradição à nossa natureza, é uma contradição. Antes de ser um desrespeito ao cônjuge, a outra pessoa, é uma ofensa a Deus, porque nós fomos feitos para ir só na direção de Deus. Então, se tem tristeza por alguma traição a Jesus, por algum pecado que você cometeu, por ter negado a sua fé, Jesus está arrancando agora essa tristeza, porque Ele levou sobre Ele a tristeza das nossas traições. Ele levou sobre Ele essa tristeza. Calma que não chegou ainda no final. A terceira prensa, lembra que eu falei? Jesus passou pela terceira prensa no Getsemane. E aqui, o termo diz categoricamente a palavra angústia. Quem sofre aqui alguma angústia ou já sofreu alguma angústia? Angústia não é um aperto? Você não consegue dar nome, está apertando, não é? Essa é a raiz da palavra angústia. No verbo em latim, angere, quer dizer apertar, sufocar, estrangular. Isso é a origem da palavra angústia. Por isso que vem a raiz da palavra angústia, angina. Os médicos aqui de plantão, angina é da mesma raiz. Ansiedade é da mesma raiz. É esse aperto, é essa sensação de ser sufocado, de ser estrangulado. Jesus experimentou a angústia, um mal generalizado. Gente, Jesus chegou numa sensação na sua alma de abraçar a angústia do mundo inteiro. Hoje, quase 7 bilhões de pessoas no mundo, está sobre Jesus as angústias do mundo inteiro. Você pode imaginar isso? A gente não consegue, né? Não dá para imaginar uma situação dessa. Mas esse momento da vida de Jesus, ele chegou. A angústia que Jesus sentiu era a sensação de estar cheio do nada, do vazio total. Olha que coisa louca, estar cheio de vazio, parece contraditório, mas Jesus estava cheio dos vazios de toda a humanidade. Todos os terrores da humanidade estavam nele. A angústia do mundo inteiro abateu-se sobre ele. Eu tenho que dizer para você, o suicídio de Judas estava na angústia de Jesus. O suicídio provocado por Judas, aquela angústia que Judas experimentou depois da traição, pesou sobre Jesus. Feche os seus olhos. Você que está aqui, você que está em casa, eu sinto que agora nosso Senhor quer tocar muitos corações de pessoas que estão à beira do suicídio, inclusive pessoas religiosas, pessoas de fé, pessoas da igreja.
O Senhor quer fazer uma grande libertação em nós, desse mal, desse demônio que atormenta os nossos corações para atentar contra a nossa vida. E isso pode se manifestar não só no desejo de se enforcar, de tomar um veneno, de tirar a sua vida, mas também pelo álcool, pela droga, por uma vida longe de Deus, também como uma tentativa de suicídio. Jesus está agora carregando essas angústias para que eu e você sejamos livres. Peça a Jesus agora: Senhor Jesus, liberta-me de todo espírito de morte. Liberta-me, Senhor, a mim e a minha família, aqueles que eu trago no coração. Liberta-nos de todo espírito de morte, de desistir da vida, vícios, pecados contra a nossa vida. Liberta-nos, Senhor. Jesus carregou sobre ele a angústia mais profunda da nossa vida. E olha que Jesus teve que abrir mão daquilo que era mais precioso para ele, a sua vida. Ele mesmo afirmou: eu sou a vida. Eu sou a vida. A vida é a identidade do Cristo, e por amor a mim e a você, ele teve que entregar a sua vida para arrancar do nosso coração estas angústias. Mas que lindo, a humanidade de Jesus revela para nós o rosto de Deus, que Deus está conosco, que Deus está conosco. Que coisa maravilhosa, a humanidade de Jesus, tudo o que Ele sofreu por amor a mim e a você, revela o quanto o Pai do céu me ama e te ama. Não foi essa a oração que Jesus fez? Abá, ó Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porém, não seja a minha, mas a tua vontade que prevaleça. Gente, Jesus era judeu? Jesus era judeu? Sim. Sabe como que os judeus rezavam para os moribundos, aqueles que estavam à beira da morte? Essa oração aqui, que Jesus acabou de fazer. Os moribundos rezavam assim: Deus, Tu podes tudo, não quero morrer, mas eu estou pronto. Jesus repetiu: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus não queria morrer, Ele é a vida, porém, eu estou pronto, está pronto o meu coração. Eu estou pronto, Jesus disse, para morrer por você. Como é que é seu nome? Jusileia? Jesus proclamou ali naquela hora o seu nome: eu estou pronto, Pai do céu, para morrer por essa minha filha. Dizendo isso para você, eu tenho que dizer para cada um dos que estão aqui: Jesus disse naquela hora: eu estou pronto a morrer por esse meu filho, por essa minha filha, para que ele nunca seja estrangulado pelas suas angústias, pelas suas tristezas, pelas suas dores, pelas suas aflições. Isso se renova aqui agora para cada um de nós, porque daqui a pouco nós vamos para o Calvário com Cristo, daqui a pouco nós vamos para a cruz com Cristo, e lá estarão crucificadas as nossas angústias, lá estarão crucificadas as nossas tristezas, o nosso pavor, a nossa ansiedade, o nosso pânico, as nossas síndromes, as nossas misérias, as nossas fraquezas, lá estarão crucificadas, porque Jesus nos amou até o fim. Não tenho que temer, Jesus está conosco, Ele está conosco. Fica de pé, vamos proclamar isso: Jesus está comigo, Jesus está comigo. Bata no seu peito e diga: Jesus está comigo nas minhas angústias,
nas minhas aflições, nesse momento difícil que eu estou atravessando, nessa prensa que eu estou vivendo, Jesus está comigo para extrair de mim o amor mais puro, mais genuíno, que eu possa oferecer ao Pai do céu. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Vamos cantar, vamos proclamar, vamos dizer que Jesus está conosco e nós não precisamos temer mal algum. Estenda sua mão lá em cima, como se você estivesse alcançando a mão de Deus. Feche os seus olhos. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Coloca a mão no coração agora. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior. Não há força maior que a Deus pode superar. Você canta agora, não há o que temer. Não há o que... Isso, com força, não há força maior. Não há força maior que a Deus pode superar. Mais forte, coloca o grito da tua alma. Não há o que temer se Jesus está aqui. Não há força maior que a Deus pode superar. Jesus está aqui, no meu Getsemane, no seu Getsemane. Levante os seus braços para Jesus, que agora, em agonia, assume a tua agonia, a tua dor, a tua aflição. Deixa a tua alma agora gritar para Jesus: socorre-me, Senhor. Socorre-me. Deixa a tua alma agora rezar profundamente, como você nunca fez, colocando aqui profundamente as tuas angústias, as tuas aflições e tristeza. Socorre-me, Jesus. Socorre-me, Jesus. Vem auxílio agora neste meu Getsemane. Venha socorrer-me, Senhor. A tua humanidade redentora, a tua graça, o teu santo sacrifício, venha em socorro à minha vida, porque eu quero, Senhor, me levantar uma pessoa completamente diferente. Eu quero ir para o teu Calvário uma pessoa diferente. Eu quero ir para a tua Páscoa uma pessoa diferente. Eu não quero mais arrastar na minha vida erros do passado, pecados, vícios, mas eu quero a libertação, Senhor, libertação de tudo que me oprime. Vem, Senhor Jesus, e socorre-me. Deixa o Espírito orar em você. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Você que não encontra palavras para dizer a Jesus agora, solte-se agora na presença do Espírito. Deixa Ele rezar em você ao Pai do céu. Sinto que o Senhor está visitando prisões, calabouços, lugares escuros.
pessoas com a alma presa, situações de prisão espiritual, mas também física, pessoas que se sentiam acorrentadas em meio a tantas tribulações, pessoas que estavam mergulhadas numa vida baseada nos remédios. Você sobrevive pelos remédios, pelos calmantes. Jesus está com você e você sente a presença dele. Ele te retira desse fundo do poço, do abismo. Assim como um dia Jesus foi colocado num calabouço e ele ficou lá, mas ele ficou lá porque um dia nós estaríamos lá. E hoje é o dia dele tirar você dessa prisão espiritual. Liberta, Senhor Jesus. Tem de piedade, Senhor, misericórdia. Tem compaixão de nós. Socorre, Jesus. Esteja conosco, Jesus. Esteja conosco. Canta mais uma vez com toda a força. Não há o que temer. Forte. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior, não há força maior que a Deus pode superar. Só você, cante. Não há o que não há força maior, que a Deus pode superar. para terminar, bem forte. Não há o que temer se Jesus está. Ele está Força aqui. maior, Não há força maior que a Deus. Acolha a bênção de Deus agora sobre os propósitos do teu coração. Que essa bênção recaia sobre você, trazendo a libertação e o dom da vida nova em Cristo Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. amém, amém. Não há o que temer se Jesus está. Canta olhando para a pessoa que está do seu lado, vamos lá? Não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior, não há força maior que a Deus pode superar.